Comentamos bem por alto de força variável, né, da contração. Então, são dois parâmetros que vão determinar quanto de força vai ser gerado. Primeiro, recrutamento das fibras. Então, a gente tem muitas fibras formando uma musculatura e essas fibras têm diâmetros diferentes. Tem fibras de menor calibre, fibras de maior calibre, mais grossas. E quanto mais grossa uma fibra, mais miosina, mais força ela consegue gerar, tá? Então, eu consigo determinar através do meu sistema nervoso, né, através dos neurônios motores, a inervação motora, quantas e quais fibras musculares serão recrutadas. E também consigo regular essa contração muscular a partir do número de ligações que vão acontecer entre miosina e actina. Quanto mais cálcio é liberado, mais sítios de ligação eu tenho disponíveis. Então, quanto mais cálcio liberado, mais pontes eu tenho, mais miosinas estarão puxando a actina, contribuindo então para a geração de força. Então, quanto mais interações eu tiver entre cabeças de miosina e filamento de actina, mais força consegue ser gerada para esse encurtamento, para essa contração acontecer. E aí a gente tem um músculo aqui representado em três situações diferentes, né? Nele já encurtado, então se eu fizer uma contração com o músculo já encurtado, né, nessa posição aqui, se eu fizer uma contração com o músculo com o braço praticamente todo esticado, e se eu fizer uma contração com o músculo hiperestendido, totalmente alongado. Eu teria essas três conformações aqui de sarcômeros e de alinhamento entre actina e miosina. Então, se a gente pensar nessas três posições, qual dessas três posições seria capaz de gerar mais força? A gente comentou aqui que uma das coisas que vai determinar essa geração de força é o número de ligações possíveis. Nesse primeiro caso, a actina, o filamento de actina aqui da esquerda, ele já está sobrepondo a cabeça de miosina da direita. Então, essas miosinas que estão aqui no início não vão conseguir se ligar à actina que está da direita, né? E gerar mais contração. Então, basicamente, quer dizer que parte das miosinas não vai contribuir para a contração muscular. Se eu for aqui para o lado da direita, então, esses desenhos fui eu que fiz, estão um pouco exagerados, mas só para a gente compreender como o comprimento muscular e, consequentemente, o comprimento do sarcômero pode impactar na geração de força. Se eu tenho esse músculo totalmente alongado, praticamente nenhuma cabeça de miosina vai conseguir se ligar à actina. Então, tem uma geração baixa de força. Nesses três cenários aqui, o cenário onde eu teria mais geração de força é o cenário 2, onde praticamente todas as cabeças de miosina vão estar ligadas, podem estar ligadas à actina, e aí vão estar contribuindo para gerar essa força de puxão, gerar então esse encurtamento muscular. Então, isso diz para a gente que força gerada com o braço já dobrada é menor do que quando o braço já está quando o braço está esticado, por exemplo, tá? Então, por exemplo, quando a gente está fazendo exercício de bíceps, né, de flexão de bíceps, essa porção final do exercício aqui é uma das porções mais fracas dessa angulação toda. Então, aqui a gente é mais fraco, hiperestendido, a gente também é mais fraco, mas nessa região aqui a gente é mais forte e é a região que a gente trabalha normalmente. Isso não quer dizer que eu devo fazer o exercício somente na região que eu sou mais forte. Você deve fazer a contração completa, né? Toda a extensão que você conseguir. Então, agora, deixando de lado a contração muscular estriada esquelética, vamos falar sobre a contração cardíaca e o sistema cardiovascular como um todo. Então, a nossa musculatura ela precisa sofrer inervação para contrair, preciso dessa liberação de acetilcolina. Já o músculo não. Se a gente parar para pensar, tem um paciente agora na CTI com morte cerebral declarada que o coração dele está batendo. Isso se dá porque o coração ele tem um sistema próprio de geração desse impulso elétrico, dessa despolarização, que é o sistema marca-passo. Então, esse sistema marca-passo é formado pelo nó sinoatrial, pelo nó atrioventricular e pelas fibras de Purkinje que vão conduzir esse impulso elétrico ao longo dos ventrículos, né? Então, o coração a gente tem essas quatro câmaras, átrio direito e átrio esquerdo,
ventrículo direito, ventrículo esquerdo. O esquerdo é que tem a parede mais grossa, porque é ele que vai mandar vai bombear o sangue, né, para todo o corpo. E a gente vê que esse impulso elétrico, ele tem um certo ritmo acontecendo. Então ele não despolariza e desce completamente até o final do coração, né? Ele despolariza primeiro os átrios, depois os ventrículos. Então nesse ponto aqui, nesse nó átrio-ventricular, ele sofre um leve atraso. E esse atraso é muito importante para que eu tenha essa contração coordenada. Átrios, depois ventrículos. Átrios, depois ventrículos. Então, isso vai permitir com que o átrio se encha de sangue, uma vez que ele está cheio de sangue, contrai e enche ao máximo os ventrículos. Ventrículos agora cheios de sangue vão contrair, o átrio vai relaxar, e aí esse sangue vai ser bombeado através das artérias, né? Então, quando a gente fala de sístole, é a contração. Normalmente, é, a gente tem uma visão ventriculocêntrica, vamos dizer assim, como o ventrículo que é o mais importante, porque é ele de fato que vai jogar o sangue para o restante do corpo. A gente fala de sístole quando os ventrículos estão contraídos. Mas na verdade, sístole quer dizer a contração. A gente poderia falar sístole dos átrios, por exemplo, tá? Então a gente tem contração dos átrios, relaxamento desses átrios, contração dos ventrículos, relaxamento desses ventrículos. Nunca deve acontecer a contração de todas as câmaras ao mesmo tempo. A gente precisa sempre dessa contração coordenada entre as câmaras, tá? E esse sistema marca-passo, aproveitando que a gente já fez essa revisão de sistema nervoso, vai funcionar através de despolarizações também. Só que essas despolarizações estão constantemente acontecendo, regularmente espaçadas. Então, como que vai acontecer essa despolarização para o coração? Que não depende de um neurônio fazendo contato para ele funcionar. Então, a lógica da despolarização, a gente já viu que é a mesma, né? Eu preciso deixar sais positivos, o sódio, entrar na célula para mudar a sua carga. A carga da célula na parte interna é negativa, quando entra coisa positiva, por exemplo, os íons, o sódio, ele vai se tornar positivo. Então, essa célula do marca-passo, que é uma célula autoexcitável, ela vai ter um canal de sódio especial, que é um canal de sódio que se permanece sempre aberto, os canais I. Então, esse canal de sódio sempre aberto vai fazer com que o sódio esteja sempre entrando aos pouquinhos nessa célula. O sódio vai entrando, vai entrando, vai entrando. A gente vê essa curva aqui que vai subindo, subindo, subindo a voltagem da célula. Então, esse processo que está marcado aqui pela seta, né, e circulado em preto, é essa entrada de sódio que vai acontecendo através desses canais de sódio que estão sempre abertos. Quando ele atinge o limiar, igual no neurônio, eu vou ter a abertura dos canais de sódio sensíveis à voltagem. E aí eu tenho a despolarização da célula, depois ela vai se repolarizar, deixando o potássio sair de dentro dela. Então, mesma lógica do neurônio, muda aqui o parâmetro, o número, né, desse limiar, que no neurônio é menos 55, aqui é menos 40, mas não precisa se ater a esses números. O que importa aqui é a ideia de que é necessário passar de um certo limite para a despolarização acontecer de fato e eu ter a contração sendo gerada. Então, só coloquei aqui para a gente entender essa semelhança, né, na despolarização. Tem um limite que precisa ser vencido, ultrapassado, para que eu ative os canais de sódio sensíveis à voltagem. Entra uma enxurrada de sódio dentro da célula, despolarização total acontece. Com essa despolarização total, o canal de sódio se fecha, o de potássio se abre, o potássio vai começar a sair da célula, a célula retorna para o negativo, para o menos 70. Então a gente tem esse ciclo constante acontecendo. Em repouso, essas células de marca-passo deixam o sódio entrar, são permeáveis ao sódio. Esses canais de sódio estão sempre abertos, até atingir um certo limiar, que pode, isso depende de livro para livro, tá? O limiar exato. Uns vão falar menos 55, outros vão falar menos 40, uns vão falar que o repouso, que quando a célula está em repouso, a voltagem é menos 70, outros vão falar que é menos 50, menos 60. Enfim, depende do livro que você está usando como referência. Mas, de maneira geral, é entender que a célula vai sair desse estado negativo, ultrapassar um certo limite, e quando ela ultrapassa esse certo limite, ou limiar, ela vai despolarizar completamente. No caso da célula autoexcitável, que é a célula marca-passo, quando ela ultrapassa esse limite, ela vai abrir canais de cálcio sensíveis à voltagem.
igual da célula muscular esquelética. E aí o cálcio vai ser liberado para o citoplasma. Então só tem um ponto de diferença que na célula muscular estriada esquelética, todo o cálcio já estava guardado dentro do retículo. Ele só libera para o citoplasma, depois recupera de volta para o retículo. No coração, não. Eu tenho cálcio guardado dentro do retículo, ele vai liberar esse cálcio, mas eu também preciso com que cálcio que esteja do lado de fora da célula entre nessa célula para gerar a despolarização e para a contração acontecer depois, tá? Repolarização feita pela saída de potássio. Então, essas despolarizações vão marcar esse ritmo, que é a definição da nossa frequência cardíaca. Quantos ritmos de despolarização eu tenho acontecendo por minuto? Beleza. Então, no tecido muscular cardíaco, eu vou ter esses nós sinoatriais ou atrioventriculares, mas principalmente o nó sinoatrial, que é o ponto de origem, né, da despolarização, desse sinal elétrico, e que vão gerar esse sinal elétrico, esse estímulo, que precisa ser passado para as outras células, para as células seguintes. Então, a célula muscular cardíaca, ela vai fazer essas junções que estão representadas por esses risquinhos mais escuros, que a gente chama de disco intercalar. Nesse disco intercalar, eu tenho várias junções celulares que vão, por exemplo, prender o citoesqueleto de uma célula com a outra. Então, quando uma célula contrair, ela vai puxar a outra para contrair junto. E eu tenho também a presença dessas junções aqui, que são as junções comunicantes, que funcionam igual uma proteína canal. Elas são capazes de se abrir e vai deixar o conteúdo que está dentro de uma célula passar para a célula seguinte, e passar para a célula seguinte, e passar para a célula seguinte. Então, essa entrada de cálcio que vai acontecer na célula do marca-passo, esse cálcio e sódio, né? Cálcio e sódio, os dois, vão ser passados para as células musculares, os cardiomiócitos seguintes, que vai passar para o cardiomiócito seguinte, que vai passar para o cardiomiócito seguinte, e assim sucessivamente. Isso vai fazer com que toda aquela região contraia ao mesmo tempo. Isso é muito importante para eu conseguir gerar uma contração muscular que seja forte e que seja sincronizada, né, de acordo com os batimentos cardíacos. Então, aqui mostrando essa célula muscular cardíaca, quando a gente observa ela no microscópio, normalmente a gente usa corantes diferentes para revelar estruturas diferentes. A gente percebe que essa célula tem aqui as listras, ó, claras e escuras, que são as estriações, indicando que ela está cheia de miofibrilas, cheia de proteínas contráteis. E eu tenho esse risco mais escuro, que é o disco intercalar, onde estão presentes essas junções celulares, tá? Aqui numa outra coloração a gente vê esse disco intercalar como uma linha branca. Então, célula muscular cardíaca, para funcionar, né, para o coração bater e contrair, ela precisa estar fazendo essas junções. E aí vou até aproveitar para falar sobre um infarto, que no infarto eu vou ter uma inflamação desse tecido. E a inflamação faz com que se acumule água e também atrai células do sistema imune para esse tecido. E o que vai acontecer quando você tem muita água no tecido é que ele vai inchar, inchar, inchar. Isso vai fazer com que essas células se descolem. E uma vez que eu não tenha esse disco intercalar permitindo a conexão de uma célula com a outra, essa transmissão do impulso elétrico, que é o que faz com que todo mundo, todas essas células do átrio ou todas as células do ventrículo contraiam ao mesmo tempo, seja perdido. Então vai ter uma área que não vai receber, a área que está inflamada, que não vai receber esse impulso elétrico. Consequentemente, não vai contrair. Então, além da morte celular, porque no infarto eu tenho perda do aporte sanguíneo chegando para as células do coração. Então, algumas células vão morrer por falta de oxigênio, principalmente, né? Por falta de nutrientes. Outras, as que estão vivas, mas que estão no sítio inflamado, não vão conseguir executar a sua função, porque vão perder esse contato entre as células. Uma outra ilustração mostrando essa estrutura do disco intercalar. Então, aqui na esquerda eu tenho uma célula, aqui na direita outra célula. Tem essa junção chamada de desmossomo, que está prendendo o citoesqueleto de uma célula com o citoesqueleto da sua vizinha. E aqui na letra C eu tenho essa junção comunicante que vai permitir a passagem de sódio, Na+, e cálcio, Ca2+, para dentro dessa célula, tá? Representando aqui na imagem também as mitocôndrias, né, que estão em grande número
na célula muscular cardíaca, porque esse coração não para de contrair, graças a Deus. Então ele precisa de muito ATP para conseguir fazer essa contração muscular acontecer de maneira contínua. Quem produz mais ATP dentro da célula é a mitocôndria, então quanto mais mitocôndria, mais ATP sendo produzido. Inclusive para o músculo estriado esquelético, né? Uma das coisas que o exercício físico faz é aumentar o número de mitocôndrias dentro da célula, que é o que é chamado de maneira científica e chique por alguns treinadores de biogênese mitocondrial. Tá aumentando o número de mitocôndrias dentro da célula, ela consegue produzir mais energia, mais ATP, tá? Então a gente falou como impulso elétrico, essa despolarização é gerada aqui dentro das células marca-passo, através dessa entrada de sódio e de cálcio. Esse impulso elétrico vai ser conduzido, sódio e cálcio, né, para as células que são responsáveis de fato pela contração, que são os cardiomiócitos. Então, só para pontuar, essas células do marca-passo, eles são cardiomiócitos modificados, que têm menos proteínas contráteis no seu interior, que a função deles é outra, é gerar o impulso elétrico e não contribuir para a contração muscular, tá? Quando esse impulso elétrico passa pelas células, a despolarização, o potencial de ação, vai ser diferente entre eles. Então, para as células do marca-passo, eu tenho esse tipo de padrão de despolarização, que é o que a gente viu lá no início, esse aqui, né, que a gente viu no início, que a célula permite a entrada de sódio aos pouquinhos, porque o canal de sódio está sempre aberto, até que ela despolariza e volta e repolariza de novo. E esse processo vai acontecendo de maneira contínua. Para o cardiomiócito, esse sinal elétrico, a despolarização que ele sofre é um pouco diferente. A gente tem um gráfico, né, que é simplesmente um. Ele marca que quando a célula está em repouso, que para o cardiomiócito, representado aqui por essa referência que é o Guyton, né, um livro de fisiologia médica que a gente usa como base para essa disciplina, marca ali no menos 85. Ela vai receber então a enxurrada de sódio e de cálcio que veio das outras células, sofrendo a despolarização. E aí a gente vai ter, com essa despolarização, a formação de uma região aqui de platô, que é essa região achatada. Depois de um certo tempo, eu vou ter a repolarização acontecendo, e aí eu consigo gerar uma outra contração muscular. Então, um ponto importante para a gente pontuar aqui é que, igual lá no neurônio, né? A gente tinha os canais de sódio sensíveis à voltagem, que quando despolarizavam, eles se fechavam e só voltavam a funcionar, só voltavam a se abrir quando a célula repolarizava. A ideia desse platô é exatamente essa: ter um período que a gente chama de período refratário. Então, é um período que não importa a intensidade de eletricidade ou a intensidade de estímulo que eu dê para essa célula, ela não vai conseguir gerar essa contração ao mesmo tempo, seguida, né? Então a gente falou isso lá no sistema nervoso, que ele funciona igual um botão. Então a gente aperta, ele envia um impulso, mas é um aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta. Então impulso, impulso, impulso. Esse cardiomiócito também, ele não vai funcionar pressionando o botão, contraindo continuamente. Ele vai contrair e relaxar, contrair, relaxar, contrair, relaxar, contrair, relaxar. E o que garante que ele faça essa ação de contrair e obrigatoriamente relaxar depois é a presença desse platô, tá? Então, só para a gente interpretar o que está acontecendo aqui em cada etapa desse gráfico, eu sei que está descrito aqui na direita, mas com auxílio visual acho que fica um pouco mais fácil. Com a chegada do estímulo elétrico, canais de sódio vão se abrir, ele vai receber sódio diretamente, né, das células vizinhas através das junções gap. E aí eu tenho a despolarização acontecendo. Saiu do negativo, foi lá para o positivo. Isso vai causar a abertura de canais de cálcio. Então lembra que eu comentei que no tecido muscular estriado cardíaco, eu precisava de cálcio vindo de fora das células também, não só o cálcio que estava dentro do retículo. Então, esse cálcio vai entrar, cálcio é mais 2. E, ao mesmo tempo, eu tenho a abertura do potássio. Potássio é mais 1. Nesse transporte de íons cruzados, com esses dois canais abertos, vai ser formada essa região de platô, onde por alguns milissegundos
eu vou manter essa célula despolarizada. Então, não importa se você der outro estímulo aqui no meio dessa faixa de tempo, não vai haver uma segunda contração, tá? Então, como eu tenho positivo entrando e positivo saindo, a célula continua na mesma voltagem. Depois de um certo tempo, alguns milissegundos, canal de cálcio se fecha, agora só o de potássio está aberto, potássio sai da célula, a célula retorna para os seus níveis de repouso, para o seu nível basal. Então, aqui pontuando essa importância da região de platô, que é você ter o período refratário. Então, impedindo com que se tenha uma contração tetânica do coração, que é essa contração contínua. Então, eu preciso ter a contração ritmada, né? Átrio contrai, ventrículo está relaxado. A ventrículo se enche de sangue. Depois o átrio relaxa, aí o ventrículo pode contrair, depois o ventrículo relaxa novamente. Como eu preciso ter uma coordenação muito grande do coração, eu não posso fazer com que o coração contraia completamente, que é essa contração tetânica. Então, deixa eu colocar esse vídeo que tem segundos para vocês, que ele mostra um, um professor de fisioterapia, se eu não me engano, com um aparelho de choque elétrico que estimula a musculatura. Deixa eu só tirar o som aqui para eu poder comentar, né? Então ele está ali com um aparelho que causa choques elétricos, está ligado na musculatura do antebraço, e ele consegue aumentar a frequência. E a gente vê que tem contrações curtas, mas ritmadas acontecendo. Chega num ponto que ele aumenta tanto a frequência que a contração é contínua. E isso não pode acontecer no coração. Porque uma vez que isso acontece no coração, todas as câmaras estão vazias, quer dizer que esse coração não está bombeando sangue. Ele está simplesmente vazio. E além disso, ele empurrou sangue para fora dele e não está recebendo sangue de volta. Então isso vai fazer um leve pico na pressão sanguínea e depois, por ele não estar bombeando, vai fazer uma hipotensão, vai fazer com que a pressão sanguínea caia. Então essa contração tetânica não acontece no coração, acontece na musculatura estriada esquelética, como a gente pode ver, tá? E esse é um mecanismo, então, de autoproteção que o nosso coração tem. Então, aqui mostrando como as duas coisas, a despolarização, está ligada com a contração muscular. Essa junção, né, desses dois eventos. Conforme eu tenho a entrada de sódio e a despolarização acontecendo, vou ter a entrada de sódio e de cálcio, né? Esse cálcio entrando na célula muscular, no cardiomiócito, vai permitir com que a contração muscular aconteça, até que ela atinja um pico, que é quando o canal de cálcio vai se fechar. Canal de cálcio se fechou, agora a concentração de cálcio só tende a cair, então eu vou ter o evento de relaxamento muscular acontecendo. Então, mesma lógica, né? Retirada do cálcio, eu vou tirar a. O cálcio serve para retirar a troponina e permitir a ligação miosina com a actina. Então, se eu tiro o cálcio, a troponina volta a sentar ali em cima do filamento de actina e impede com que a contração aconteça. Vou ver se eu consigo dar um play aqui. Não. Ok. Então, só para a gente entender esse funcionamento dos canais, é o canal que abre, canal que fecha. Essa ilustração, eu gosto de mostrar um videozinho desses canais, como eles se comportam, para a gente conseguir entender melhor esse ritmo, né? De como os canais, quando o canal abre, quando o canal fecha, qual que funciona. E aqui no coração, a gente tem duas células participando. A gente tem a célula do marcapasso, que se autodespolariza, que gera o impulso elétrico. E a gente tem o cardiomiócito, que é a célula cardíaca, muscular cardíaca, né? Que está cheia de proteínas contráteis dentro de si, que também sofre uma despolarização. E aí a gente viu que o comportamento da despolarização nela é um pouco diferente.
que a gente comentou da junção comunicante, que é o canal de sódio que se mantém aberto, tá? A gente tem aqui o passo a passo, né, de como esses canais se abrem, se fecham, para a gente ter essa ideia geral de como que a contração acontece depois que há um estímulo elétrico, uma despolarização sofrida por essas células. Então, nosso coração, ele, quando contrai, vai fazer esse fluxo sanguíneo, né, que a gente já sabe que sai aqui do ventrículo esquerdo, vai em direção aos nossos órgãos. Nos órgãos, a gente vai ter a entrega dos nutrientes e do oxigênio, né, e a captação dos metabólitos e do gás carbônico. Esse sangue agora venoso segue pelas veias, entra no coração através do átrio direito, e através do ventrículo esquerdo ele vai ser mandado para o pulmão, através da artéria pulmonar, né, para o pulmão, para sofrer a troca gasosa
e esse sangue ser reoxigenado de novo. E aí, através da veia pulmonar, retorna pelo átrio esquerdo e vai ser enviado para o ventrículo direito. E aí, no ventrículo direito, bombeia esse sangue para os nossos órgãos novamente. Então, nossa circulação acontece de maneira fechada, não tem um ponto de início, né? O sangue flui sempre dentro de um vaso sanguíneo e sempre dentro dele mesmo, né? Sempre dentro dos vasos sanguíneos, sem escapar para fora, sem ter um ponto de início, sem ter um ponto de fim. Então, anatomicamente, esse coração dividido em quatro câmaras, ele vai apresentar as válvulas cardíacas. Então, a gente tem a válvula que impede com que se tenha o refluxo do coração, do sangue, né, para as câmaras anteriores. Então, a gente tem uma válvula cardíaca, que é a válvula mitral, que está aqui fazendo esse bloqueio da, da regurgitação da volta do sangue entre o átrio esquerdo e o ventrículo direito. Mesma coisa para o átrio direito e o ventrículo direito, desculpa, falei átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, para o átrio direito e ventrículo direito, a gente tem uma válvula que vai fazer exatamente a mesma função, que é a válvula tricúspide. Então a gente tem essas válvulas entre as câmaras do coração, átrios e ventrículos, e vamos ter também as válvulas presentes nas artérias. Então a gente tem a válvula da aorta e a válvula da artéria pulmonar, a válvula tronco-pulmonar. Então, uma vez que esse átrio se contrai, o sangue é jogado no ventrículo, agora o ventrículo vai contrair, e se não houvesse esse fechamento da passagem aqui, esse sangue voltaria para o átrio. Então, esse fechamento das válvulas é o que vai permitir com que o sangue seja enviado para a aorta e da aorta siga, né, para o corpo como um todo, para os órgãos como um todo. Tá? Quando esse ventrículo relaxa, a válvula da aorta vai ser fechada para esse sangue não retornar ao ventrículo. Então, por isso que a contração tem que ser ritmada. Eu não comentei, aqui só pontuando os nomes, né, de cada uma das válvulas, mas já estava na imagem anterior. Não comentei ali no marca-passo, mas sempre interessante da gente apontar que quando se tem uma pessoa com arritmia, essa geração e condução do impulso elétrico pelo sistema marca-passo está desritmada, né? A arritmia é fora de ritmo. Então pode acontecer das duas câmaras, dos átrios e dos ventrículos, contraírem ao mesmo tempo, ou haver um intervalo de tempo muito grande entre contração de átrio e contração de ventrículo, tá? Que vai fazer com que a contração muscular fique prejudicada. E o que se faz normalmente é uma ablação, que é uma queimadura dos nós que tem as células marca-passo, seja o nó sinoatrial ou o nó atrioventricular, né, que são os pontos aonde eu tenho a geração ou condução e controle desse impulso elétrico. E quando a pessoa diz que colocou um marca-passo, quer dizer que ela colocou uma bateria ligada a um sistema elétrico que está ligado a essas fibras condutoras de eletricidade, ligada aqui à musculatura cardíaca, que gera impulsos elétricos de maneira ritmada. Então, de tantos em tantos milissegundos, essa bateria envia uma descarga elétrica para o coração, usando esse sistema marca-passo, né, faz com que os átrios contraiam primeiro, depois os ventrículos contraiam em seguida. Então, entendendo agora a composição desse coração, a gente precisa saber do que é feita essa parede cardíaca, né? Como que o coração é constituído para que ele consiga fazer a sua função de contração. Então, na sua parte interna, o coração vai ter a presença do endocárdio, que é feito por um tecido chamado de endotélio. Endo quer dizer dentro e o télio é só tecido, de fato, tá? Esse endotélio, ele é como se fosse um revestimento interno, tanto do coração quanto dos vasos sanguíneos. Então, na verdade, o nosso sangue, no indivíduo saudável, ele não deve fazer contato com mais nada que não seja esse endotélio. Porque é esse endotélio que vai produzir substâncias que controlam vasoconstrição e vasodilatação. É esse endotélio que produz as substâncias que são anticoagulantes e vão impedir com que o sangue coagule dentro dos vasos sanguíneos. Tanto é que quando o sangue sai do vaso sanguíneo, ele coagula. Não precisa ter um outro estímulo. Então, não importa se ele sai para um líquido, se ele sai e entra em contato com ar, se ele sai e entra em contato com metal, se ele sai e entra em contato com qualquer substância que seja, quando ele sai dos vasos sanguíneos, na verdade, o fato dele entrar em contato com a parede interna do coração ou dos vasos já é suficiente para ele começar a coagular.
E é isso que vai causar as tromboses, quando a gente tem um dano nesse endotélio que vai expor as camadas mais internas. Isso vai fazer com que se comece a formação de um coágulo ali naquela região, de um trombo naquela região, tá? Então a gente tem a parede cardíaca, que é formado por três túnicas ou três camadas. A interna é um endocárdio, formada por esse endotélio, essa película que reveste internamente o coração e vasos sanguíneos. É um tecido epitelial, que a classificação histológica dele é tecido epitelial simples pavimentoso. Simples porque é uma camada só de célula, então ele é bem fininho, e pavimentoso porque essa célula é achatada. Então é uma camada muito, muito fina que reveste o interior mesmo, né, dos vasos sanguíneos e do coração. A parede média, a camada média, é a mais grossa, é a que eu tenho a musculatura cardíaca, então musculatura estriada cardíaca ali presente. E a externa, eu tenho o epicárdio, que é um tecido conjuntivo, que basicamente ele vai acumular gordura, então vou ter células adiposas ali presentes, que vão fornecer lipídios para esse coração contrair continuamente. Além disso, nesse epicárdio, eu tenho a presença das artérias coronárias. Então, apesar do coração se encher de sangue, essa parede é tão grossa que ele precisa ter as suas próprias artérias, como todos os outros órgãos têm. Então, eu tenho artérias coronárias que vão levar o sangue oxigenado para essas células que estão nas camadas mais externas do coração. Tá. Então, a gente tem sístole acontecendo, como a nossa visão é ventrículocêntrica, né? A nossa preocupação é com o ventrículo, já que ele que vai bombear o sangue para o restante do corpo. A gente diz que o coração faz sístole quando os ventrículos estão contraídos e diástole quando os ventrículos estão relaxados. Então, diástole quer dizer que o átrio está contraído, jogando sangue para dentro do ventrículo, e sístole, o átrio está relaxado, o ventrículo está contraído, jogando sangue para dentro das artérias. Tá? Então, aqui mostrando, inclusive, o fechamento das válvulas, né? Ventrículo contraído, vou forçar com que as válvulas, a pressão interna do sangue faz com que as válvulas se fechem. E aí eu não tenho o retorno desse sangue para o átrio. Como essas válvulas elas funcionam igual a porta do cinema, que é uma porta de segurança, né? Que quer dizer que ela só abre para um lado, ela só abre empurrando. Essa pressão faz com que ela abra empurrando, mas quando eu empurro no sentido contrário, ela fecha essa válvula, tá? Show. Então, como é que funciona o batimento cardíaco? A gente tem sístole atrial acontecendo, então o átrio contrai, preenche mais ainda esse ventrículo, porque o sangue, a força da gravidade já faz com que o sangue caia no ventrículo, a contração atrial só faz com que esse ventrículo se enche ainda mais, tá? Acumule mais ainda sangue ali dentro dele. E aí, inicialmente, ele faz uma contração isovolumétrica, então quando o músculo é estirado, a gente falou disso quando a gente falou de sistema nervoso, né, do fuso muscular. Quando ele sofre um estiramento, ele tem a ação reflexa de contrair. O músculo cardíaco, ele também faz isso. Então, quando esse ventrículo ele se incha e sofre um estiramento, ele vai fazer primeiro uma contração, que é uma contração isovolumétrica, que é uma contração inicial que coloca pressão nesse sangue. Então, ele está pressionando aqui contra o sangue, mas sem esvaziar completamente, né? Sem ejetar esse sangue. Isso vai fazer com que as válvulas, né, que controlam a passagem do sangue do átrio para o ventrículo se fechem. E aí essa contração continua e eu tenho, de fato, a ejeção desse sangue para as artérias, sendo conduzido, então, para os órgãos, né? Levando esse sangue para os órgãos. Quando eu relaxo o ventrículo, eu vou ter a entrada desse sangue nos átrios. Então, eu não bombeei sangue aqui. Então, vou chutar que eu bombeei, ejetei 100 ml. Se o meu sistema sanguíneo é fechado, não tem para onde ir, se ele é bombeado 100 ml, tem que voltar 100 ml também. Então, quando eu ejeto, quando o ventrículo esquerdo, por exemplo, ejeta esses 100 ml, eles precisam necessariamente retornar para o átrio direito esses 100 ml, tá? E aí eu tenho esse ciclo acontecendo novamente. Então, esse volume sistólico é um volume, um parâmetro que a gente usa do quanto de sangue está sendo ejetado
quando esse ventrículo contrai. Então, o ventrículo, na contração normal, ele não contrai 100% da sua capacidade, tá? A mesma lógica que a gente usou ali para o músculo, né? Se eu vou levantar uma caneta, se eu vou levantar um mouse, eu não preciso usar todas as fibras musculares, não preciso fazer com que todas as miosinas se liguem às actinas. De maneira geral, esse é um pensamento para a gente ter que num estado tranquilo e relaxado, nossos órgãos não estão funcionando a 100% da capacidade. Porque se isso fosse verdade, se a gente estivesse num estado relaxado e os nossos órgãos estivessem funcionando a 100% da capacidade, se a gente fizesse um exercício, a gente ia morrer, porque não dá para passar de 100% da capacidade. Então, num estado de repouso, nossos órgãos estão sempre ali trabalhando entre 60%, 70%, 80% da sua capacidade máxima, tá? Quando a gente faz o exercício físico, a gente exige mais dessa capacidade. Então, é porque eu tenho mais potencial para entregar, para dar. Então, normalmente, numa contração padrão, uma pessoa que está relaxada, não está fazendo exercício físico, próximo da metade do volume que entrou no ventrículo vai permanecer. Então, para uma pessoa de 60 quilos, mais ou menos, esse volume é algo em torno de 135 ml que entram no ventrículo, 70 ml vai ser injetado em direção às artérias, a gente vai chamar esse volume de volume sistólico, volume de sangue injetado a cada sístole, a cada contração, e 65 ml ficam no ventrículo, que é o volume sistólico final. Então, o volume de sangue que ficou pós a sístole, após a contração, tá? Show, beleza. Aqui comentando que justamente os nossos órgãos não trabalham a 100% da sua capacidade, né? Eles sempre conseguem entregar um pouco mais, que é o que acontece durante esse exercício físico. E aí a gente tem formas de medir o trabalho que esse coração está fazendo, que a gente usa esse parâmetro, que é o débito cardíaco. Então ele vai medir esse fluxo sanguíneo que é enviado para o corpo a cada segundo. Como que a gente faz isso? Quero quantificar quanto de sangue está sendo enviado para o corpo por minuto. Eu vou precisar levar em consideração duas coisas: a frequência com que esse coração bate, com que esse coração contrai, e o quanto de sangue ele envia para as artérias, para os órgãos, a cada contração. Ou seja, eu vou multiplicar frequência cardíaca por volume sistólico. Então, uma pessoa de 60 quilos normalmente vai ter por volta de 6 litros de sangue no corpo. O débito cardíaco dela é 6 litros, 5 litros por minuto. Então, a cada minuto, praticamente todo o seu sangue deu a volta pelo seu sistema circulatório. Quando essa pessoa entra em exercício físico, esse débito pode aumentar muito, tá? Dependendo da intensidade desse exercício, pode chegar a 30, 35 litros por minuto. Isso é ajudado não só porque o coração vai trabalhar mais, mas porque alguns vasos sanguíneos também vão sofrer vasoconstrição, e isso vai aumentar a pressão sanguínea. Então, a mesma lógica de quando você está brincando com a mangueira de água no seu quintal, você aperta a saída de água, o jato vai mais longe. Então, quando você faz vasoconstrição, diminui o calibre, eu aumento a pressão sanguínea, esse sangue corre mais rápido nas minhas veias, tá? Então, vai influenciar o débito cardíaco, contratilidade cardíaca, a força que ele faz a cada sístole, frequência cardíaca, quantidade de contrações que esse coração vai fazer por minuto. Outros parâmetros também influenciam, né? Que a gente já comentou, se ele está em atividade física ou não. Volume corporal, que vai ditar o quanto de sangue tem no seu corpo, também influencia. Idade, pessoas mais velhas vão ter frequências cardíacas mais baixas, a força de contração cardíaca também é mais baixa. E tem pessoas que podem nascer com variações genéticas que fazem o batimento ser, por exemplo, descompassado e ter uma frequência menor, ou de ter uma parede do coração mais frágil, que não consiga bombear com a mesma força, contrair com a mesma força, então eu vou enviar um volume sistólico menor. Então, quanto maior é o corpo, maior vai ser o débito cardíaco, mais esse coração vai ter que trabalhar. E o coração, ele é uma musculatura. Se é uma musculatura colocada em trabalho, e é um trabalho cada vez maior, consequentemente, essa musculatura vai sofrer hipertrofia. Então, os indivíduos que têm uma grande massa corpórea, aqui eu estou representando um fisiculturista, né, nessa ilustração, mas para os obesos isso também é uma realidade.
porque o tecido adiposo também recebe sangue, né? Também recebe circulação, o coração deles vai ter que trabalhar mais. Tendo que trabalhar mais, o coração vai aumentar. Então, especialmente nos atletas, a gente tem uma característica que é o coração de atleta, que é o coração hipertrofiado. E aí tem algumas formas com que o coração pode se hipertrofiar, aumentar de tamanho. Tem formas saudáveis que o coração pode aumentar de tamanho, tem formas não tão saudáveis que o coração pode aumentar de tamanho. Então, se eu representar aqui esse círculo, como se eu pegasse o coração e estivesse olhando ele por dentro. Então, eu estou olhando para dentro do ventrículo, tá? Esse aqui é o espaço do ventrículo, o espaço que pode acumular sangue. Se a hipertrofia for interna, eu vou acabar diminuindo a quantidade de sangue que esse ventrículo consegue receber. Então, essa hipertrofia é prejudicial, porque eu estou diminuindo o quanto de sangue entra nesse ventrículo, consequentemente, eu estou diminuindo o volume sistólico, quantidade de sangue que esse ventrículo ejeta. Agora, se essa hipertrofia ela acontece externa, eu não tenho prejuízo desse volume sistólico, né? Ele ainda consegue receber a mesma, o mesmo volume de sangue dentro dele, tá? O que não quer dizer que vai ser zero problemas, porque ele tem mais massa, então, na verdade, o coração dele vai precisar trabalhar mais de qualquer forma, tá? É, não chega a ser uma doença, mas é um estado alterado do coração, tá? Que essa hipertrofia que acontece. Então, esse tipo de hipertrofia saudável normalmente está ligado a exercícios cardiovasculares intensos. Então, os ultramaratonistas que correm centenas de quilômetros, quem faz maratona regularmente, os atletas de corrida. Enquanto que esse tipo de hipertrofia que é interna, ela é uma hipertrofia causada por sinalizações hipertróficas. Então, um exemplo, hormônios como a testosterona em excesso, causa hipertrofia dos músculos, de todos os músculos, incluindo musculatura lisa da parede dos vasos sanguíneos e musculatura cardíaca. E quando a hipertrofia esses dois músculos, lisos e cardíacos, cardíaco, isso vai fazer com que a pressão arterial seja aumentada, tá? Então, é muito, muito, muito comum que um fisiculturista, um praticante de musculação que faça uso de hormônios venha desenvolver hipertensão e, ao longo do tempo, se usar cronicamente, vai desenvolver problemas de coração. Então, essa é uma recomendação que tem do grupo. Opa! É uma recomendação que tem dos cardiologistas, né? De que não há uso seguro de esteroides, de hormônios esteroides, porque uma dose baixa ainda assim pode causar hipertrofia, tanto da musculatura lisa quanto cardíaca, e a longo prazo isso vai gerar consequências. Então, comentamos que o coração tem seu próprio sistema elétrico, que ele gera suas próprias despolarizações, né? Que ele gera sua sinalização elétrica para ele conseguir contrair. Então, comentamos do exemplo da pessoa que está com morte cerebral lá na CTI, mas que o coração continua a bater. Isso não quer dizer que o nosso sistema nervoso central não tenha influência nenhuma sobre o batimento desse coração. Então, o batimento acontece independente do sistema nervoso central, mas o sistema nervoso central tem influência sobre esse batimento. O que se torna claro quando a gente pensa lá nas sinalizações que a gente comentou ao longo do sistema nervoso, né, no estudo da fisiologia do sistema nervoso, que a gente tem essas duas sinalizações pelos nossos nervos autônomos, que é a sinalização simpática e a parasimpática. Então, só para lembrar, a simpática é aquela que ativa, que acelera o nosso corpo, que está ligado aos neurotransmissores adrenalina e noradrenalina, que atualmente são chamados de epinefrina e norepinefrina, tá? Ou seja, vão causar aumento do batimento cardíaco, aumento da força de contração cardíaca, vai aumentar a nossa respiração, vai fazer com que o sangue seja direcionado aos músculos, vai dilatar a nossa pupila para a gente receber mais fótons, né? É, prepara o nosso corpo
para uma resposta de luta ou fuga, uma ação emergencial. Enquanto que o sistema parasimpático é o contrário, lembrando esse para, né, para a gente lembrar de parado, de descanso, ele vai estar ativo justamente quando a gente estiver relaxado, quando a gente estiver se alimentando, quando a gente estiver se preparando para dormir. E ele vai ser baseado em outro neurotransmissor, a acetilcolina, que nesse caso não serve para causar contração muscular, tá? Essa acetilcolina vai ter um outro efeito. Então, os neurotransmissores, eles não têm um efeito único, independente de onde eles estão agindo. Eles têm efeitos específicos em receptores específicos. Então, dependendo do receptor que aquela célula tenha, pode ativar ou pode inibir. Tá? E aí já se torna um pouco mais complexo para a gente abordar agora, né? Que a gente entra mais profundamente na fisiologia do sistema nervoso, e aí tem toda uma disciplina dedicada para isso, para a gente conseguir aprofundar mais, que é a neurofisiologia ou a neurociências, que é abordada no curso de biomedicina, tá? Então, inervação simpática, se ela está preparando o nosso corpo para uma ação de luta ou fuga, vou aumentar a força e frequência dessa contração cardíaca. Parasimpático, quero relaxar, vou reduzir a força de contração cardíaca e a frequência cardíaca. Então, aqui só demonstrando esse desencadeamento das ações. Neurônios simpáticos, vamos começar aqui pela direita, libera adrenalina, né? Então, na verdade, a gente tem uma região no nosso encéfalo, que é chamada de bulbo, que faz essa detecção de como está, na verdade, faz a interpretação do sinal de como está a nossa pressão sanguínea, nosso batimento cardíaco. Então, a pressão sanguínea está muito baixa, precisa aumentar. Ou estou numa situação tensa de luta ou fuga, preciso aumentar essa frequência cardíaca, entrega de sangue para os meus órgãos. Vou ativar neurônios simpáticos. Esses neurônios simpáticos liberam noradrenalina em cima das células, em cima das células do marca-passo, que tem esses receptores beta aqui. Quando essa noradrenalina se liga no receptor beta, vai aumentar a entrada de sódio, aumentar a entrada de cálcio. Então, estou facilitando com que a despolarização aconteça. Se vai acontecer mais despolarização, aumentei a frequência cardíaca e a força de contração muscular. Sinalização contrária. Agora, a pressão sanguínea está muito alta, ou a frequência está muito alta e eu quero descansar, quero deitar, né? Acabei de deitar, por exemplo. Tá? Nosso coração, ele muda a frequência cardíaca e a força de contração se a gente está em pé ou deitado. Porque em pé, o nosso sangue tem que vencer a força da gravidade. Deitado, não. Deitado, esse sangue, a força da gravidade não atrapalha tanto. Então, deitei, meus neurônios parasimpáticos vão ter que ser ativados. Então, essa inervação parasimpática vai liberar acetilcolina nos receptores muscarínicos das células do marcapasso. Isso vai fazer com que potássio saia, estou tornando a célula mais negativa, e um pouco de cálcio entre. As células vão se hiperpolarizar, porque esse fluxo de cálcio é mais forte, esse fluxo de potássio é mais forte. Isso vai diminuir a taxa de despolarização, vai diminuir a frequência cardíaca que acontece ali. Então, só mostrando a consequência, se a gente estivesse fazendo um eletrocardiograma quando essas duas sinalizações acontecem, primeiro a gente tem aqui sinalização parasimpática, então a linha cinza mostrando as despolarizações acontecendo. Então, nesse tempo aqui de 2 segundos, eu tive 3 despolarizações, esse seria o batimento normal. Quando a sinalização parasimpática de relaxamento, né, que vai fazer efluxo de potássio, vai dificultar com que a despolarização aconteça, eu vou ter só 2 despolarizações, só 2 batimentos do coração. Então, o potássio não está saindo, estou me afastando do limiar. Agora ficou mais difícil para a despolarização acontecer. Então, acaba que a frequência cardíaca fica mais espaçada. Por outro lado, se eu ativo a sinalização simpática, a frequência cardíaca vai ficar mais acelerada. Então, agora eu estou facilitando a entrada de sódio, né? Então, ao invés de eu ter essa entrada progressiva, porque o canal de sódio fica sempre aberto, né, na célula do marca-passo, eu tenho sódio entrando ativamente. Então, vou ter muito mais despolarizações acontecendo, vou ter uma frequência cardíaca aumentada. Então, formando a parte vascular do nosso sistema cardiovascular, a gente tem os vasos sanguíneos, que são as artérias, os
as artérias, né? Que a gente tem as grandes artérias, artérias elásticas, as artérias médias e as arteríolas, que aqui já chega numa artéria microscópica. E aí essa arteríola dá origem ao capilar, que é o menor vaso sanguíneo que a gente tem no corpo. A parede dele é feita somente pelo endotélio, então é ele que vai permitir a passagem de moléculas do sangue para os tecidos, a entrega de nutrientes. E depois que esse sangue foi passado, que os nutrientes do sangue foi passado para os órgãos, tem uma recaptação desse líquido, né, que volta pelas vênulas, que são as veias microscópicas, depois pelas veias médias e grandes veias, tá, para fazer essa recirculação do nosso sangue. Então, o nosso sistema sanguíneo ele funciona se ramificando em estruturas cada vez mais finas, até chegar nas estruturas microscópicas, onde acontece, de fato, a troca de nutrientes, a troca de moléculas. Tá? Então, essa troca, ela só acontece na nossa microcirculação. Na macrocirculação, eu não tenho troca de moléculas, troca entre sangue e tecido. A composição dos vasos sanguíneos, da parede dos vasos sanguíneos, é a mesma do coração. Então, também tenho túnica íntima, que é interna, formada por endotélio, né? Seguindo aquela lógica que a gente falou, que o sangue só entra em contato com o endotélio e nada mais além disso numa pessoa saudável. Tenho agora a túnica média, se eu não estou falando de coração, não é mais cardíaco, agora é uma musculatura lisa presente aqui, tecido muscular liso, que faz contração involuntária igual ao coração, só que essa contração é muito mais fraca, porque essa célula muscular lisa tem menos proteínas contráteis dentro do seu interior. E do lado de fora, essa túnica adventícia é um tecido conjuntivo que está externo, né, a esse vaso, que vai apresentar ali fibras colágenas, fibroblastos, tem inervação, que vai passar por ali até para controlar essa musculatura lisa, na hora que ela contrai ou relaxa. Quando contrair, vai fazer vasoconstrição, quando relaxar, vai fazer vasodilatação, aumentar o calibre desse vaso sanguíneo, tá? Então, endotélio já citamos aqui a sua importância, ele que vai permitir troca entre as moléculas, nos vasos sanguíneos mais finos, que vão ser formados só por endotélio. Se só ele é a barreira, e ele é uma barreira muito fina, formada por uma célula, e essa célula ainda é achatada, vai facilitar com que a troca aconteça, tá? Além de produzir os anticoagulantes, que impedem com que o sangue coagule dentro dos vasos, e fatores angiogênicos, que são os fatores que aumentam os vasos sanguíneos, aumenta a quantidade de vaso sanguíneo numa determinada região. Sobre a musculatura lisa, que está presente nos vasos sanguíneos, na bexiga, no tubo digestório, no ureter, nas nossas vias aéreas, que vão sofrer broncodilatação, broncoconstrição. Isso vai ser principalmente importante na asma, né? Quando sofrer essa broncoconstrição, não deixar o ar passar. Essa musculatura lisa, a contração dela vai ser exatamente igual como a gente viu para a contração muscular esquelética. Tá? Então, dependendo de uma sinalização elétrica, vai ter um cálcio sendo liberado dentro da célula. Isso vai permitir com que actina e miosina interajam e a contração aconteça. A diferença é que eu não tenho a organização, não tenho a organização em sarcômeros, tá? Essas proteínas contráteis, elas vão estar formando como se fosse uma espiral ao redor dessa célula lisa. E justamente quando essa célula muscular lisa contrai, ela não só encurta, na verdade, ela torce. E a gente vê isso nos tecidos, quando a célula muscular lisa está contraída, o núcleo, ele fica contraído também, e ele forma como se fosse um S. Ele vai se torcer junto com essa célula muscular. Artérias, a gente vai ter a presença de muita musculatura lisa, então eles que contribuem, as artérias que contribuem para manter a nossa pressão arterial, enquanto que nas veias a gente não tem musculatura lisa, a não ser nas grandes veias, tá? E aí, como é que eu vou fazer esse sangue ser conduzido se eu não tenho musculatura para contrair e bombear? Nas grandes veias, eu vou ter a presença das válvulas das veias, que vão funcionar igual as válvulas do coração, igual a porta de cinema, que só abre para um lado. Quando eu tiver a pressão sanguínea numa direção, a porta abre, o sangue passa. Mas quando o coração não estiver impulsionando esse sangue, a gravidade vai fazer a força contrária, né, para esse sangue descer ao longo das nossas veias. Então, essa força vai fazer com que essa válvula feche, e aí esse sangue não retorna de volta para
para as veias, né? Não retorna de volta para o fundo da veia, para o nosso pé, por exemplo. E por não ter musculatura desenvolvida na parede das veias, a gente vai precisar da musculatura esquelética para ajudar a fazer esse retorno venoso, que é o retorno desse sangue venoso, pobre em oxigênio, de volta para o coração. Então, a panturrilha, por exemplo, é chamada pelo pessoal de educação física como segundo coração, porque a todo momento ela está contraindo um pouco, tá? Todo momento o nosso pé muda um pouco de angulação e essa mudança de angulação, até quando a gente está sentado, a panturrilha está parcialmente contraída. Isso ajuda a pressionar os vasos sanguíneos que estão ali e impulsionar esse sangue de volta para o coração. No nosso tórax, a gente tem o diafragma fazendo esse trabalho. Então, só ilustrando essa ação que as válvulas fazem, quando o coração está bombeando, o sangue acabou de fazer a sístole, o sangue está com pressão, a força dessa pressão ganha da gravidade, o sangue passa. Quando eu tenho uma pequena parada nessa pressão, a força da gravidade vai agir e esse sangue retornaria, só não vai retornar por conta da presença das válvulas que vão impedir o retorno desse sangue lá para o nosso pé, né, para as extremidades. Em alguns casos, casos bem comuns, essas válvulas podem não fechar direito. Assim como essas válvulas podem não fechar direito no coração também, que a gente vai ter as valvopatias, tá? Aqui, no caso da circulação, a gente vai ter as varizes presentes, ou veias varicosas, que é justamente vai ser formado um bolsão de sangue, porque esse sangue agora está conseguindo retornar. A parede dessa veia está enfraquecida, então não tem mais a presença do pouco de musculatura lisa, ou o tecido conjuntivo dela está prejudicado, está mais fino, tá? Isso vai fazer com que essa válvula não se feche completamente, vai ficar uma abertura, esse sangue consegue retornar e formar um bolsão de sangue aqui embaixo. Ao longo do tempo, esse inchaço vai fazendo uma dilatação do vaso sanguíneo, que passa a se tornar visível, né? Porque numa pessoa saudável, esse vaso sanguíneo está passando por debaixo da pele, a gente vê no máximo uma sombra, um azulado passando. Na pessoa que tem varize, não, a gente vê o risquinho roxo ou azul na perna dela, por conta dessas veias varicosas. E aí tem algumas formas de tratamento. Uma forma de tratamento é a cirurgia. Você corta essas duas pontas onde a parede está danificada e religa as pontas onde a parede está saudável. Isso funciona, isso funciona, mas não resolve, porque dano na parede dos vasos sanguíneos indica um problema maior. Então, essa fragilidade está acontecendo por algum motivo. Qual que é esse motivo? É um motivo genético? Ou é um motivo de má alimentação? Ou é tabagismo, porque essa pessoa fuma? Ou é sedentarismo, porque essa pessoa está na mesma posição o tempo todo e, por não praticar exercício, essa panturrilha tem dificuldade de bombear o sangue de volta, né, fazer esse retorno venoso e o sangue fica acumulado aí? Então, a gente tem duas formas, né, de se resolver esse problema. A primeira é cirúrgica, cortar as extremidades onde tem a varize e religar cirurgicamente, costurando. E a outra forma é injetar uma espécie de cola, onde a parede desses vasos varicosos, das varizes, vai colar um no outro e o sangue não vai mais passar ali por dentro. Como essa veia ela já está parcialmente prejudicada, o nosso corpo ele cria outros caminhos para o sangue percorrer, né? Ele vai produzir esses fatores angiogênicos, aumentar a ramificação ali da circulação. Então, colar a parede desse vaso e fazer com que ele não funcione mais não é um problema, porque o corpo tem outras saídas para levar esse sangue. Inclusive, as varizes não são só um problema estético, elas aumentam a chance de formação de coágulo, porque esse sangue para aqui momentaneamente, tá? Ok, já falamos de capilares. E aqui só sobre o controle da pressão arterial, como a gente já tinha visto aqui, através da sinalização parasimpática e simpática, né? Então, quando a minha pressão arterial está baixa, eu vou ativar a sinalização simpática, aumentar a frequência cardíaca, fazer com que a musculatura da parede lisa, a parede dos vasos, né, contraia e aumente a pressão. Ou se minha pressão está alta demais, eu faço com que a frequência cardíaca diminua, faço com que essa musculatura lisa relaxe um pouco, faça vasodilatação.
Então, tem formas da gente controlar essa pressão arterial, controlando o quanto o coração trabalha, controlando o diâmetro dos meus vasos sanguíneos e controlando o volume total de sangue. O volume total de água no nosso corpo dita o quanto de sangue a gente tem no nosso corpo. E se eu pegar uma bexiga e encher com 2 litros de água, por exemplo, ela tem uma certa pressão. Se eu encher com 3 litros de água, a pressão interna é maior ainda. Porque esse volume de sangue está empurrando contra a parede dos vasos sanguíneos. E isso é a nossa pressão arterial. O quanto que esse sangue está fazendo de força contra a parede dos vasos. Tanto é que seu vaso dilato, o teu vaso contrai, eu faço vasoconstrição, eu aumento a pressão sanguínea, tá? Ok, já comentamos sobre essa região do bulbo, né, que vai servir como um sensor para interpretar como está a nossa pressão arterial. Então, tem essas regiões na aorta e na carótida, onde eu tenho terminações nervosas que sentem como estão a pressão arterial, a concentração de CO2, a concentração de oxigênio, e enviam essa informação para o bulbo. No bulbo, eu vou interpretar essa informação e gerar a resposta adequada. Se precisa aumentar, eu ativo, desculpa, se precisa diminuir, eu ativo neurônios parasimpáticos. Se precisa aumentar, eu ativo neurônios simpáticos, né?